Tudo bem? Olá oficial para vocês. Bom, vamos aqui uma das minhas meus estilos de aula favorito, que são as aulas de exercício, certo? Então, a gente vai aqui fazer uma comparação com a ideia de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, né? Reconhecer cada um desses. Então, são 4 questõezinhas e eu vou aqui dar somente as dicas de como vocês vão resolvê-los, tá? E o questionário está disponível para vocês. Vamos lá. Bom, olha essa primeira questão aqui. Um carro está parado num sinal fechado. No instante em que o sinal fica verde, passa uma moto em velocidade constante de 20 metros por segundo. E o carro começa a se deslocar com aceleração constante de 4 metros por segundo. O tempo que o carro leva para alcançar a moto será d. Muito bem, deixa eu colocar aqui como se fosse a nossa pista, né? Então tá aqui a pista. E aqui nós temos um carro, certo? E aqui do lado vai passar a moto. O moto visto de cima, certo? Bom, ele diz que esse carro estava parado, ou seja, a velocidade inicial desse carro é zero, correto? Considerando esse ponto como sendo a posição inicial, considerando como sendo o ponto zero, fica mais fácil de nós pensarmos, né? Ele diz que essa moto partiu para lá com uma velocidade de 20 metros por segundo. Velocidade constante. Enquanto que esse carro, ele está com velocidade inicial zero, só que ele começa a acelerar com 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, a moto não acelera, é velocidade constante. Então nós temos um movimento uniforme, certo? Precisamos fazer a equação horária da moto. Isso para a moto, tá? A equação horária do movimento uniforme é isso aqui, ó. S, posição inicial, ou posição é igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. A posição final da moto, bom, a inicial é zero, né? É zero para todo mundo. A gente está considerando esse ponto aqui da rua como sendo zero. Então, zero. A velocidade é 20 da moto, vezes t. Muito bem. Isso aqui seria a equação horária da moto. E o do carro? Bom, o carro ele não está em movimento uniforme, ele está em movimento uniformemente variado. Então, a equação horária seria essa daqui. S igual a S0, ou seja, a posição igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Substituindo, a posição inicial dele é zero também. Velocidade inicial também é zero, ou seja, todos esses termos aqui, eles vão dar zero, né? Porque a velocidade vezes o tempo vai dar zero. A aceleração dele, 4, né? Aceleração do carro. Então, quando eu pegar o 4 dividido por 2, vai ficar só 2t quadrado. Isso aqui é a posição, a equação horária da moto, ou perdão, do carro. Então, o que vocês vão precisar para fazer? Ele está pedindo o tempo em que o carro leva para alcançar a moto, ou seja, um momento em que a moto e o carro vão estar na mesma posição de novo. Que posição é essa aqui? O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que igualar, ou seja, a posição final da moto vai ter que ser igual à posição final do carro. Ou seja, substituam esse lado aqui, esse 20t desse lado, e substituam esse 2t quadrado aqui desse lado. E aí vai gerar uma equação do segundo grau. Só que não vai ter, a variável não vai ser x, vai ser t. Resolva essa equação do segundo grau, vai ter a questão do delta e tudo mais, vão dar 2 resultados. Já dou a dica, um dos resultados vai ser zero. Por que zero? Porque justamente no tempo inicial eles se encontraram bem aqui. E o outro valor vai ser justamente esse aqui.
descubram lá e marquem a opção. A outra questão diz assim: os carros mais potentes vendidos comercialmente, partindo do repouso, atingem a velocidade de 100 km por hora em 4 segundos. Para conseguir essa incrível marca, qual a aceleração aproximadamente esse carro deve ter? Bom, uma informação que ele diz que parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero, diz que ele atinge 100 km por hora em um tempo de 4 segundos. 4 segundos. Para conseguir essa incrível marca, qual deve ser a aceleração? Bom, a aceleração, nós temos uma fórmula, né? Que é ΔV sobre ΔT. Ó, ΔV sobre ΔT, ou seja, a variação de velocidade. E a variação de velocidade eu vou tirar bem daqui, ó. Né? Porque ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Eu sei que a velocidade inicial é zero, né? O único problema é que eu preciso transformar essa velocidade que está em km por hora para metro por segundo. Você vai fazer isso dividindo por 3,6. É aí que eu consigo a velocidade em metro por segundo. Então pronto, você faça isso, você vai ter essa velocidade, né? Vai fazer essa diferença e dividir por essa variação de tempo. Ele quer o valor aproximado, tá? Você faça essa aproximação, tem uma opção lá direitinho para você marcar. A próxima, a penúltima, né? Dois objetos têm as seguintes funções horárias. Então, a distância inicial entre o objeto A e B, o tempo decorrido até o encontro deles e o local de encontro são, respectivamente. Muito bem. Bom, esses dois indivíduos, eles vão estar numa trajetória, certo? Não sei onde é que eles estão, mas eu quero que você compare essas funções horárias deles com a função horária do genérica, né? Ó, onde nós temos uma posição inicial mais uma velocidade vezes o tempo. Logicamente, as variáveis vão ficar essas daqui, olha, ST. Não vamos substituir para formar a função. Então, você vai tentar identificar, né, a posição inicial de cada móvel, né? Ou seja, onde é que eles estão aqui, né? Eu vou simular que um está bem aqui. Pela função horária você vai descobrir em que posição ele está, certo? Cada função horária vai mostrar, compare com essa daqui, tá? Você vai perceber onde é que eles estão. Aí você vai ver quanto é que é essa diferença, que é o que ele está perguntando, né? A que distância esses dois estão um do outro? É a primeira pergunta. Ó, ele diz o tempo decorrido até o encontro deles. Para eles se encontrarem, você vai ter que fazer de novo o que você fez na questão anterior. Você vai ter que igualar a posição final do A igual à posição final do B. Então, troque essas duas equações aqui e encontre. Essa aqui vai ser mais fácil, porque é uma equação do primeiro grau, né? Não vai ter toda a questão de delta, essas coisas assim. Isso para você descobrir o tempo decorrido. Ele diz assim, e o local de encontro deles. Então, você, depois de resolver isso aqui, vai descobrir um valor para tempo. Você pega esse tempo e substitui. Ou substitui na equação SA, lá em cima, né? Ou na SB. Ó, descobrindo o tempo, você troca bem aqui, multiplica por 3, soma com 20. Ou então, substitui aqui, multiplica por 5 e subtrai de 100. Aí é sua escolha. Tranquilo também, né? Olha aqui a última. Uma partícula se move em movimento retilíneo uniformemente variado, move, né? MR e o V, na verdade, que ele é reto, obedecendo a função horária RT igual a 3t² menos 8t, válida para o tempo maiores que zero, cujas unidades de medidas encontram em termos de Sistema Internacional de Unidade, o SI. Sobre o movimento, o que é correto afirmar? Bom, ele pergunta algumas coisas. A primeira delas é a aceleração. Então você, tudo bem, a equação horária que ele está chamando de R, tá? Mas para nós pode ser S. Então você vai perceber, lembrar, né, que a equação horária tem do movimento uniformemente variado. Tem essa cara aqui, ó, certo? Que é o que? Posição final é a inicial,
mais a velocidade vezes o tempo, ou seja, a velocidade está ligada a tempo. E a aceleração dividido por 2, ou seja, a metade da aceleração ligada a t quadrado. Cuidado, o que está ligado ao t quadrado não é a aceleração, é a metade dela, certo? Então, tente reconhecer aqui na função para saber quanto é que vale. Ele está perguntando, está fazendo uma menção sobre aceleração aqui. Aqui ele diz que o movimento é iniciado a partir do repouso. Bom, a partir do repouso, a velocidade inicial precisa ser zero. Confira se a velocidade inicial ela está sendo zero. A posição inicial desse movimento é S0. Bom, você vai ter que ir atrás de saber qual é a posição inicial, qual é o S0 na função. Ele diz que no instante 2 segundos após o início do movimento, a velocidade da partícula será de menos 4 metros por segundo. Aqui nós temos uma segunda situação. Ó, nós temos a equação horária da velocidade. Olha, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A primeira é a equação horária da posição, certo? Essa aqui é a equação horária da velocidade. Como é que você consegue? Você vai precisar trocar aqui. Descobrindo o valor de V0, você substitui aqui embaixo. Descobrindo o valor de A, você substitui aqui. Aí você vai ter a equação horária da velocidade. E aí você substitui esse tempo valendo 2. Para resolver, saber quanto vai ser essa velocidade. Trocando o tempo valendo 2, esses dois valores você já vai ter trocado, já vão ser valores numéricos mesmo. Você vai multiplicar por 2, somar com a velocidade e ver quanto é que dá esse V. Se esse valor for menos 4 metros por segundo, está correto. E a última diz assim, a mudança de sentido ocorrerá em um instante superior a 2 segundos. Para um móvel mudar de sentido, ele tem que zerar essa velocidade, né? Pensando que ele vai estar vindo com uma velocidade, parou e mudou, né? Então tem um momento que essa velocidade dele é zero, velocidade final. Então você vai, depois de gerar essa função aqui, você vai trocar zero, resolve ver qual é o valor de tempo que vai dar, certo? E confere se ele é superior a 2 segundos. Tudo bem? Bom, se divirta com as questões. Estamos à disposição para tirar dúvidas em todos os ambientes virtuais. Abraços.